Esse é o Safe Source e nós vamos falar de uma falha que foi descoberta em 95% dos computadores que permite um ataque no logo da tela de abertura. É isso daí. Quando você dá boot no seu computador, ele mostra uma imagem bem no início do boot, né? Às vezes essa imagem aqui do Windows, ó, assim a ampulheta rolando aqui, às vezes é a marca do seu notebook, Acer, ou Dell, não sei o que lá, coisa e tal. Essa imagem tem como fazer um ataque nela que 95% dos computadores são suscetíveis. É mole ou quer mais? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Porca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no safesource.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a vulnerabilidade se chama Logofail, porque ela justamente faz uso dessa funcionalidade de mostrar um logo no boot da máquina, quando você está reiniciando a máquina, para deturpar o processo de inicialização da máquina. Então vamos entender como é que é isso daí. Antes, vamos entender como é que funciona a coisa, tipo normal, como é que deve funcionar, né? O processo de você iniciar um computador é muito sensível do ponto de vista de segurança. Por quê? Porque, em tese, se você consegue carregar alguma coisa antes do sistema operacional no computador, você está deixando esse computador não apenas fragilizado, não apenas comprometido, como é indetectável esse comprometimento, né? Imagina, por exemplo, que você tenha um código que roda antes do seu Windows e cria uma máquina virtual e o seu computador passa a rodar nessa máquina virtual. Então, para você que entra no computador, está tudo normal. Máquina virtual hoje em dia, os processadores eles têm tantas características para fazer isso que você nem nota a perda de performance. Então, se você rodar um antivírus, por exemplo, não vai detectar nada. Por quê? Porque está vendo dentro da sua máquina virtual que você está rodando. No entanto, aquela máquina sua está rodando numa máquina virtual que foi carregada ali nos primeiros momentos do login, e essa máquina pode estar comprometida e você não consegue ver. Você pode rodar antivírus, você pode checar tudo, tudo parece normal. Só que, como isso está rodando dentro de uma máquina virtual, que o host dela está comprometido, eles podem pegar informações, podem pegar o teclado, pode pegar qualquer informação da sua máquina. Você não tem como se proteger com esse tipo de coisa. A única garantia que você tem para ter certeza que o seu sistema está funcionando direitinho é justamente que o processo de carga ele está seguindo o procedimento que está lá na BIOS direitinho, né? Quando você liga o seu computador, a RAM dele está vazia. O disco, o hard disk ou qualquer outro armazenamento que você tem, ele está com informações e você não leu ainda. Então, quando o computador começa, ele começa executando um código que está na BIOS. A BIOS é uma espécie de PROM, que é uma memória de read-only, né, que só é de leitura, mas na verdade ela pode ser programada, ela pode ser alterada, ela tem algumas condições para isso. Não é fácil alterar o chip da BIOS, mas você consegue fazer isso nos chips mais modernos. Você pode carregar um firmware novo e coisa e tal. Então, você tem como fazer isso, né? E como é que essas BIOS funcionam? Tipicamente, eles têm um procedimento que é inicializado de ler o primeiro setor do primeiro cilindro, da primeira coisa do disco rígido, carregar o programa que tiver ali, e a partir daí esse programa vai fazer o segundo programa, que vai fazer o bootloader, que vai começar, entendeu? Eles carregam um programa pequenininho, que vai carregar um programa que é um pouco mais complexo, mas carrega um programa maior, que por sua vez carrega um programa maior ainda, e aí finalmente carrega o seu sistema operacional na sua máquina, né? Porque o dilema é, o primeiro programa que você carrega tem que ser muito pequeno, porque ele tem que caber num setor do disco rígido. Aí ele pode carregar um programa um pouco mais complexo, mas ainda, como ele é um programa muito pequenininho, ele não tem muita capacidade. Então ele carrega um programa um pouquinho mais complexo, né? E aí você vai crescendo assim, até o programa que realmente carrega o seu programa, o Windows, ou o Linux, ou o macOS, ou o que quer que seja, né? O processo nos celulares é a mesma coisa, tá? Quando você liga o seu celular, ele lê um programinha na firmware dele lá, que começa a executar carregando um outro programa maior, que depois carrega um outro programa maior ainda, que finalmente carrega o bootloader, que finalmente o bootloader carrega o sistema operacional. Então é assim que funciona a coisa. E o grande risco é você comprometer
esse processo no início. Se você consegue comprometer esse processo, você consegue invadir o computador, criar uma máquina virtual para rodar o resto do processo, e aí você passa a ter esse controle absoluto sobre a máquina da pessoa, né? Algo que ninguém quer isso daí. Enfim, como é que você evita isso normalmente? Você evita isso normalmente com um processo de assinatura digital. Cada etapa dessa verifica a etapa seguinte se está assinada digitalmente. Se tiver qualquer falha na assinatura digital, ele aborta esse processo e você tem um erro. Então você garante que um invasor não consegue de forma fácil alterar esse ciclo de carregamento do bootloader, né? E no final das contas você vai ter o seu sistema operacional carregando. Então hoje em dia é muito difícil você contornar isso. Esse sistema é bastante seguro justamente porque já foi alvo de tantos ataques no passado que o pessoal botou inúmeras garantias ali para garantir que vai ser sempre no mesmo processo, coisa e tal, né? Aí de repente os fabricantes de computadores resolvem botar um logo, né? Porque pô, esse processo todo demora de carregar o primeiro pedacinho carrega o segundo pedacinho carrega um outro maior um pouquinho, até que carrega o sistema operacional. Isso demora um tempo. Ainda tem cheque de memória, cheque de hardware, eles fazem um monte de coisa nesse meio tempo. Então, como isso demora um pouco, né, os fabricantes de computador, não, vou botar um logo da minha fábrica, que vou botar um logo da Acer, um logo da Dell, um logo de qualquer fabricante que você queira aí, né? Enfim, e aí qual que é o problema? Descobriu-se que existem falhas no sistema que carrega esse logo. Esse logo ele tem que estar no firmware, ele está lá dentro da BIOS. No firmware lá tem o logo desenhado ali, tem que ter, né? Não tem jeito, tem que estar em algum lugar, tá ali no firmware. E aí, no momento que ele carrega esse logo, existe uma fragilidade nos sistemas UEFI, que é justamente esse sistema que eu falo, de ficar carregando as coisas, né? Na hora dele ler imagens para o logo na tela de startup, ele pode fazer uma coisa para subverter esse processo e executar um código aleatório ali, e aí esse código aleatório poderia exatamente abortar o processo normal de instalação e fazer um processo de inicialização diferenciado, e aí você faz o esquema que eu falei, de criar uma virtual machine, que o próprio sistema operacional roda na sua virtual machine e a pessoa nem percebe, né? Enfim, tem uma fragilidade nisso. Olha que coisa, 95% dos computadores estão sujeitos a essa fragilidade, e é uma fragilidade que, cara, se fizeram esse ataque com você, você não está nem sabendo. Você está entrando no computador, está ligando ele, está aparecendo o Windows, está fazendo tudo legal, mas alguém pode estar ali por trás lendo tudo que você está fazendo, não tem como o antivírus pegar, não tem nenhuma maneira de você saber que isso está acontecendo, a menos que você jogue o seu computador fora, compre um novo e faça tudo de novo certinho, né? Ou seja, parece uma coisa destruidora, né? 95% dos computadores têm essa falha. Mas eu vou tranquilizar vocês. Para fazer esse ataque, a pessoa precisa ter acesso físico à máquina, ou então precisa fazer um flash da BIOS, né? E para fazer um flash da BIOS é complicado, você tem que ter direito de administrador na máquina, tem que dar um boot especial para entrar no programa da BIOS, para fazer um update de firmware. Não é uma coisa fácil de fazer. Então, assim, a fragilidade existe, ela é uma fragilidade enorme, é uma fragilidade clara, mas não é tão fácil assim ser feito esse ataque. Por quê? Porque a pessoa precisa ter acesso ao flash da sua BIOS, precisa fazer um flash da sua BIOS, e isso não é uma coisa fácil de fazer. Você consegue fazer se você tiver acesso à máquina e for o administrador da máquina, né? Assim, não deixa de ser uma fragilidade, como eu disse, mas aqui, ó, tá explicado aqui como é que você faz o ataque. É um ataque de prova de conceito, né? Em que ele está logando aqui, aí ele vai executar um programa aqui, justamente o Logofail, que é o exploit que eles construíram da coisa, e você tem que iniciar o Security Boot, ou seja, tem que fazer uma reinicialização do computador, por isso que você tem que ser administrador da máquina para fazer isso. Ele vai aqui, altera o chipset, faz a atualização do firmware. Aí quando ele está reiniciando a máquina, aqui, ó, entrou num código aqui, um código adulterado, né? E aí você está agora na sua máquina, em que você vê tudo normal, mas agora já está deturpada a sua máquina. A sua máquina agora não é mais
você está rodando numa virtual machine e o cara pode ter feito o que ele quiser ali. Aqui nesse exemplo, ele só criou um arquivo dentro do disco C, só fez isso. Mas ele poderia ter rodado uma virtual machine, poderia ter feito um monte de coisa ali, né? Então é um ataque complicado, mas não é um ataque fácil de você fazer. Menos mal. Então, assim, muito provavelmente a sua máquina não tem esse problema. Agora, como é que você sabe se a sua máquina tem esse problema? Não tem como, meu amigo. Só se você viu a versão da BIOS lá, fazer um checksum da sua BIOS para ver se ela não foi alterada, se ela corresponde a uma versão original da BIOS e coisa e tal. Olha só o absurdo que é isso, né? Você ficar nessa... Por causa dos fabricantes quererem colocar um logozinho bonitinho deles ali, ó. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.